Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 6 de setembro de 2011, terça-feira. O verbete é de número 2046. Tem 6 páginas, 46 logias e 13 máximos. O tema é agente comunitário multidimensional. A especialidade é interassistenciologia. Quem fez a redação com muito critério foi o professor Ivan, que está aqui na cadeira dos réus, esperando aí a observação de vocês. Definição: o agente comunitário multidimensional é a consciência homo-mulher, cuja função é realizar atividades visando a prevenção de doenças e a promoção da saúde consciencial, por meio de ações educativas e paraeducativas, utilizando-se de técnicas assistenciais em conformidade com as diretrizes da cosmoeticologia. Os autopensenes focados na assistência. A postura interassistencial sendo a condição ideal a agente comunitário multiassistencial. O foco na prevenção das enfermidades e manutenção da saúde. O trabalho da conscientização sobre a anti-adicção, o anti-tabagismo e o anti-alcoolismo. Os atendimentos às pessoas com transtornos decorrentes do uso de substâncias psicoativas e os esclarecimentos aos familiares. O trabalho no Centro de Atenção Psicossocial a usuários de substâncias psicoativas. Os cursos da CCCI para a formação de conscienciólogos especialistas. Agora, a inteligência evolutiva como fonte inspiradora da interassistencialidade consciencial. Eu li apenas algumas coisas da fatologia e parafatologia. Agora, na argumentologia tem uma seção de caracterologia com 60 condições passíveis de serem experimentadas pelo agente comunitário multidimensional disposto a investir o alto esforço evolutivo na atuação interassistencial diuturna. São 60 itens, vale a pena ver. Na remissologia, entre os 15 itens, destacamos abridor de caminho, agente confluencial, assistência inegóica, categoria da mini peça interassistencial e consciência assistente. Frase enfática: a condição ideal, identificada pela consciência lúcida intermissivista, atuando ao modo de agente comunitário multidimensional, é encarar com seriedade os trabalhos assistenciais autoimpostos. Como vivencia você as tarefas assistenciais autoimpostas na prevenção e promoção de saúde consciencial? Você já atua na condição de agente comunitário multidimensional lúcido? A bibliografia tem 8 fontes diferentes. Agora, questionamento. A energia produzida pelo EV se assemelha à energia Qi ou Chi, usada pelos orientalistas do Falun Gong? Olha, pergunta para eles, né? O negócio é eles saberem o que é. Eu só sei que essa energia é a base de tudo. E se eles estão fazendo isso, deve ser energia consciencial, que é tirada da energia imanente. Poderia exemplificar a postura antidogmática? De que modo identificamos o transtorno de personalidade? Olha, a postura antidogmática é a pessoa que impõe peremptoriamente alguma manifestação para outra pessoa. Isso é que é a postura antidogmática. E ela fica rígida naquilo e não muda, querendo impor a ideia. Isso é que é postura antidogmática. A gente tem que estar disposto a fazer as mudanças, as mudanças novas, diferentes. Não podemos também impor
nada nos outros. Nós evitamos até de procurar convencer os outros, a gente informa. Agora, o transtorno da personalidade. Existem muitos transtornos de personalidade, a maioria deles são devido ao processo de emoção e o problema da pessoa não perdoar os outros. Ela então intoxica a si mesma e cria transtorno. A base de tudo é isso aí. Muitos desses transtornos são devido heteroassédio, devido alto-assédio. Quando tenho projeções baratrosféricas, noto que meu soma assume posição fetal e uma sensação de frio, indescritível, soberbo. Isso só ocorre quando alguém à minha volta está gravemente assediado. Como interpretaria essa sensação de frio? Ainda não encontrei nenhuma literatura que a descrevesse. Tenho vida regular, sem vício e pratico TENEPS há 2 anos. Olha, o problema todo aqui é que você tem ectoplasmia. Precisa trabalhar mais com isso aí, saber como é que funciona a ectoplastia. Quando abaixa a temperatura é por causa de ectoplasma. Isso diz respeito aos parafenômenos. Agora, você com a TENEPS, você pode superar isso tudo aí. Isso é bobagem. Comece a estudar o que é encapsulamento, autoencapsulamento, heteroencapsulamento. Agora, ó, para o professor Ivan. Enfatuística, pensenologia, primeiro parágrafo. O que vem a ser o holopensene pessoal catalítico da interassistencialidade? É um evento pessoal? Como ele se dá? Esse evento você pode acessar através da interassistenciologia, através da TENEPS, através também da participação na questão do voluntariado, e você também começa a ter oportunidade de acessar disciplinas do curso intermissivo, que foi no meu caso, na monitoria feita a um curso que foi doado pelo amigo Plínio ao CAEC aqui em 2004, ao qual eu me candidatei para ser monitor. Então, no intervalo desse curso, foi passado pelos amparadores que essa seria uma disciplina do curso intermissivo, tá? E a partir desta data em diante, eu comecei a fazer o autoinvestimento e aprofundamento nessa interassistencialidade. O amparador tem sempre aspecto humano ou pode se mostrar sob forma diferente? Não, ele geralmente apresenta de uma maneira benigna, então é aspecto humano mesmo, não tem saída. Se aparecer como bicho, só se for um bicho que o amparador traz, mas isso é outra coisa, não tem nada que ver. Outra coisa, quem gosta de aparecer esquisito é para impressionar os outros, isso é processo de assédio. É Exu, mega assediador, é o capeta, como o povo fala, né? É o capeta do capitalismo, não é isso? O argumento ad ignorância, que é o argumento da ignorância, é uma falácia lógica que tenta provar uma conclusão a partir da ignorância sobre sua falsidade ou veracidade. Muitas pessoas mencionam esta falácia lógica tanto para comprovar como para refutar os fenômenos parapsíquicos. Dessa forma, como o senhor encara essas duas posições? Pois quando estamos falando de autovivência, essas duas posições são válidas. A primeira coisa é o seguinte: a falácia lógica, ela é sempre burralda, burrilda e burroide. Se a gente prestar atenção, você acaba identificando. Por aí, então, você descarta qualquer besteira que acontece. O problema é ver. E outra coisa, você deixa para lá. Se a pessoa quiser, é o processo de usar o binômio, admiração, discordância. Você respeita o ponto de vista da pessoa, mas deixa ela para lá, não vai perder tempo com isso. Então, o problema todo é ver o que é o real. Agora, a gente só deve aceitar o real pela alta experiência. Só aqui no debate é pouco ainda. O processo é a pessoa fazer a experiência para chegar a alguma conclusão. E ela, no debate, ela deve assentar os seus pontos de vista na sua experiência pessoal. Como manter o foco na prevenção das enfermidades e manutenção da saúde? É para você. Segunda linha da fatologia. Quando temos uma medicina hoje essencialmente curativa, que vai tentar mitigar os prejuízos à saúde quando já estão
plenamente instalados, com laboratórios apostando todas as fichas e medicamentos para debelar os sinais e sintomas, e quando os próprios pacientes não cuidam de sua própria saúde como deveriam. Então, é por isso, a questão da ideia desse verbete, que é o agente comunitário multidimensional, que vai trazer essa ideação, essa ideia, para que a gente possa ser um catalisador dentro da onde você esteja voluntariando, trabalhando dentro da prefeitura, que eu estive funcionário da prefeitura e trabalhei 1 ano ali no CAPS AD Álcool e Drogas, ali na Vila Holanda. E fui funcionário também do Centro de Controle de Endemias do Centro de Zoonose. Então, a gente percebia e via muito esses critérios. Mas, com o teu alto esforço e com o teu exemplarismo, com as tuas experiências e as trocas evolutivas, nós podemos servir de exemplos e podemos ajudar e catalisar essas consciências para que elas possam tomar a sua autoconscientização, que é primeiramente que eu vejo é a questão do domínio do holossoma, o conhecimento e aprofundamento do soma, do energossoma, do psicossoma e do mentalsoma. O qual tenho aqui, até que quiser falar mais um pouco disso, tem aqui a minha amiga, a doutora Regina, que é lá do PSF, aqui do Jardim Unidade da Família, que ela pode esclarecer mais alguma coisa. Oi. Em relação à prevenção, hoje em dia a gente está focando mais no nosso trabalho, inclusive da Unidade de Saúde da Família, que o Ivan foi voluntário também lá no tabagismo, do controle do tabagismo, e a gente tem em torno de 50% de positividade, quer dizer, de pessoas que conseguiram largar o tabaco, depois de 20, 30 anos. Ele teve uma experiência bem interessante lá, bem legal, e ainda continua voluntário da unidade também, Então, esse voluntariado na SOCIM, em que a gente promove educação, a gente promove saúde e autoconhecimento, como ele colocou, é que vai chegar lá. A gente não fala nada de energia, de consciencialidade, não precisa falar nisso, Inicialmente é a autoconscienciação do seu próprio soma, da sua condição e responsabilidade e promoção do autocuidado. Aí sim a gente chega o foco na prevenção das enfermidades, como agente multidimensional. A visão multidimensional, mas o foco está ali naquela pessoa, naquele momento, nas necessidades dela. Um desequilíbrio no laringochakra ou no chakra nucal pode ocasionar problemas psicossomáticos, como, por exemplo, sensação de nó na garganta, junto com tremores na nuca em ocasiões de grande estresse. Tenho notado que quanto mais pratico o EV, mais fica nítida a sensação de nó na garganta e tremores na nuca, quando, por exemplo, tenho que dar minha opinião pessoal sobre determinados assuntos. Continuar apenas com o EV vai me ajudar a melhorar esse suposto desequilíbrio? Ou o senhor me recomendaria outra coisa além do EV? Não, tudo indica que você tem um bloqueio energético violento. E o ideal seria você pedir a alguém para fazer o arco voltaico em você. E continue com o EV para você desassimilar isso aí e limpar a situação. Isso deve ser cronificado, já vem de muito tempo em você. Eu queria dizer para vocês, nós deixamos lá na entrada, aqui um folder, Foz do Iguaçu, Semana Literária, Feira do Livro Sesc, até a 30ª edição. Então, o que se passa? É o período de 13 a 16 de setembro, quer dizer, daqui a uma semana. Então, tem uma semana literária, o local é o Sesc em Foz do Iguaçu, tem várias palestras, etc., nesses dias. Quem quiser, é bom aparecer lá, Sesc Paraná. Vale a pena. É a Avenida Tancredo Neves, 222. Tá certo? Tem lá, eu deixei o folder lá também na entrada. Quem quiser é só pegar lá que tem para distribuir. Vale a pena ver essa condição aí, desse processo literário da nossa área aí.
Agora eu entrego vocês, por favor. Ivan, justo seu verbete caiu hoje, que é o aniversário da OIC. Isso. Isso. E uma outra questão também, Justo, que né? dia 6 também, então hoje, Sim. que a questão fazem também, hoje 3 anos e 6 meses da dessoma da Consciex, que esteve minha mãe também. Olha só. Agora, ó, Justamente. hoje é dia 6 de setembro, o verbete é 2046, tem 6 páginas, 46 logias. Ótimo. A respeito da sinergismologia, página 57, o último sinergismo. O sinergismo promissor dos agentes comunitários multidimensionais intermissivistas. Então, esse foi o que eu abordei anteriormente, foi a questão de eu estar voluntariando como monitor do curso do Plínio, que ele fez uma doação de preparação de agentes para trabalhar com drogaditos ou adicção. Então, nesse momento dali, você se predispondo ao voluntariado, com o amparador passou que isso foi uma disciplina do curso intermissivo, não quer dizer, uma das disciplinas, né? Que dentro dos agentes comunitários são várias disciplinas. Como eu estive na questão de o uso da droga mais inalante, questão do cheirinho da loló, fui viciado em tabagismo, em álcool também, quer dizer, deixei quando eu conheci a ideia da Conscienciologia em 1994, entendeu? E o meu autodesassédio foi feito 5 anos depois, aqui no curso que o professor Valdo deu sobre proexologia aqui no CAEC, entendeu? O qual que vai ser inesquecível a questão de você perceber a saída da consciência, aquela consciência milenar, que é uma para-perna, um para-braço, para-tronco e, por último, uma para-cabeça. Então, a partir desta data que eu usei até a questão do radical, né, Olo, né, o Olo Ivan, eu comecei a assumir a minha consciencialidade e assumir o meu soma e a minha proex a partir dessa condição. Então, a questão da gente estar atento, perceptível a essas condições e a questão de estar sempre disponível. A questão que nesse movimento que eu estou fazendo há 17 anos que eu estou tendo da ideia, a gente tem que ficar atento e estar disponível. Quer dizer, eu andava muito com a antena baixa. E as companhias do passado também, né? Que eu sou também um ex-baixadosfera, lá da Baixada Fluminense, né? E a questão muito mística lá que foi também, a questão de Umbanda, a questão africana, entendeu? E a questão até agora que apareceu no complementário, é a última questão ainda ligada à questão de holopensênios umbandistas, que a gente faz o trabalho lá na Baixada para ajudar, né, na limpeza da reurbanização, que o próprio pessoa que comprou a residência onde eu morava, ele é um bandista também, entendeu? Ainda frequenta essa questão toda. Então, que a gente ficar atento, o que eu ainda tenho de ligação, o que eu tenho que fazer ainda para ajudar nessas questões de reurbanização, a gente ficar atento. Deu para esclarecer ou precisa mais alguma informação? Por aí a gente vê que não se faz mais Ivan o terrível como antigamente. Oi, Vocês nem calculam como é que ele era quando ele chegou. É outra personalidade. É outra personalidade mesmo. Por isso que eu usei o termo do Ivan. Você mudou tudo. Até as coisas que você fala, o modo, a sua posição, sua força presencial, tudo mudou nele. Ele chegava, o povo olhava ele assim. Quer dizer, eu não era nem parecido com o ET, o né? Ivan o terrível chegou, cuidado. Não era nem parecido com o ET, né? Nem ET, né? Porque o ET não assusta tanto. Agora assim. estão falando, não, ele é da Baixada Fluminense, a gente tem que entender. Agradecido, né? Agora mudou mesmo, mudou tudo. Você é um dos caras que vieram da sarjeta mais funda aqui, do povo todo. E outra coisa, tudo sempre tranquilo, aparentemente. Aparentemente. Uma tranquilidade, sabe? Para falar, para as coisas. Era bem técnico, né? Agora, o problema é que você fez um desassédio muito grande de muita gente. Isso tudo foi de caso pensado. Você escolheu isso. Você é um exemplo dessa história aqui. Sabe o processo da ilicitude no passado? O problema da interpretação. Agora, muita coisa sua, é lógico. Você já tinha sanado tudo, você entrou para poder assistir, porque senão você não ficaria assim. É isso que eu percebi, professor. E a outra questão também, nessa localidade de lá, que tem a ver, é a questão com Foz do Iguaçu também, que eu ainda dei 10 interpretações lá,
é a questão da cultura. Então, lá são duas culturas nesse município que manipulam, quando que é a você libanesa você e a espanhola. era muito intoxicado com o processo de lá. Certos posicionamentos seus, certos pontos de vista eram muito rígidos. Você superou isso tudo. Agora, nessa condição que eu queria até uma indicação sua de alguém de questão, personalidade, alguma autobiografia que eu pudesse aprofundar, que eu era muito superficial, né, nessas coisas. Então, eu quero dar um aprofundamento para dar uma característica de personalidade, alguma coisa que eu fiquei preso nesse tempo, para mim ampliar para mim e dar continuidade para fazer a catarse evolutiva, né? Aí tem que estudar, né, para ver. Ivan, o processo é complexo. eu queria te perguntar da neossinapsologia, neossinapsologia, o segundo e terceiro item. Sinapsologia? O segundo item, as neossinapses necessárias às neoadquisições cognitivas na prática diária da TENEPS e as neossinapses surgidas após os autoenfrentamentos contínuos. Então, a questão da TENEPS é você se predispor. Feito quando eu fui voluntário do IPC, eu cheguei em 1994. Foi dia 20 de agosto de 1994, meu voluntariado lá. Isso teve um evento bem grande, que nisso que chegou lá uma consim também, com o maço de cigarros, sentou na minha frente. Então fica aquele odor de alcatrão puro. E você já viu o estilo de consciex que é. Quer dizer, eu fiquei lá no autoenfrentamento durante 15 minutos, que eu tinha travamento no laringochakra. A questão da comunicologia minha, ela travada. Então fiquei uns 10 minutos para soltar uma palavra. Quer dizer, que era essa questão do passado, a questão da simbiose, a questão do assediador e a questão da interprisão ali no caso. Então, na hora que você comecei a fazer a TENEPS, 5 meses de voluntariado em 94. Então, quando o professor Valdo deu o curso de TENEPS lá no Rio de Janeiro, dia 5 de janeiro de 1995, e toda vez o professor tem o costume, quem já se achar que está preparado isso para autoenfrentamento é com você. Então, eu senti uma sinalete e comecei. Então, eu comecei a fazer na sala, fazer no banheiro, aquela coisa toda de questão de acoplamento, até que o amparador construiu dentro da minha casa um cômodo e um quarto, que a casa era bem grande, para ir transformando. E nisso eu tive muito investimento do amparador, um amparo intrafísico e extrafísico, de mostrando, levantar a poeira aos poucos. Às vezes a gente quer, nesse âmbito de praticar TENEP, a gente quer consertar o mundo todo, a gente é a panaceia do mundo, que a gente é o melhor do mundo, quer ajeitar a família toda, então a gente começa de fazer assistência a impor, que vem a assistência que tem aí inegóica, né? Você acaba sendo assistente inegóica, você só fica pensando em você e no seu grupo. Então eu tive muita assistência, feita eu tenho até hoje, de mostrar o que era assediador de OFIEX, uma pré-OFIEX, como é que eram todos parentes, a questão de manipulação. Então você vai nesse exercício, né, de autoenfrentamento, se predispondo, quer dizer, até hoje. Quer dizer, eu comecei em 95, então algumas décadas fazendo TENEPS, é sempre de aprendizado. Então eu estou tentando qualificar a minha TENEPS agora. E me coloco à disposição sempre atento, para que essa questão de manipulação acabe. Porque eu já fui questão no passado também, de muita terapia, muito mística, na questão mística daí, que você, na hora que tem um guia cego, que ele pega a questão do iluminista, a questão dos hindus aí do passado principalmente, ele quer te deixar o melhor. Então eu comecei a ver isso no meu voluntário, como massoterapeuta voluntarial lá no hospital escola, que você pegava um doente, então ele usava aquele doente, a tua energia, e fazia cura em cima daquele doente. Entendeu? Então, você começaram a me apelidar lá dentro do hospital do Monsanto. Então, já comecei a tomar cuidado com isso daí, né? Já se tornar um estigma de você ali dentro de curar. Você tem energia, mas você, se não tomar cuidado com isso, ele usa e começa a manipular as questões. É levar a TENEPS para o discernimento, o autoenfrentamento, se predispor. Até aparecer o guia cego, se aparecer ali no momento, que vai aparecer. Mas mantenha sempre a tua cuidade e a questão da higiene, a higiene consciencial, entendeu? Predispondo os cultos, se autoenfrentar e colocando. Que eu, na questão, era muito extrovertido, ainda sou um pouco ainda extrovertido, sou bastante calado, mas agora eu estou nessa fase de autoexposição, de querendo melhorar e receber
heterocrítica positiva. Foi a questão desse verbete. Se eu mantesse aquela linha do passado, esse verbete não ia sair. Se a gente não trocasse, a gente não se predispor e ouvir, naquela condição com o amparador, aquele verbetógrafo que está ali te clareando, então fica mais claro, ficou mais claro agora as questões todas, entendeu? Porque se às vezes que coloca aquela maquiagem na gente, a gente não percebe o que está ali na frente. Então é se permitir que o amparador assista. E o outro seria qual? Que você pensionizou aí? Então, foi isso que eu já falei. Na hora que você se predispõe a fazer assistência, pegar o touro à unha, entendeu? E outras questões que depois você começa a entrar e ter merecimento da Reupim. Então, certas questões que você passa lá, o amparador te dá aquela lucidez que você fica até admirando. Como é que eu sou tão lúcido aqui no extrafísico e quando eu volto para o intrafísico, não? Então, certas condições que você passou que você não pode comentar, entendeu? Que é a questão do Colégio Invisíveis, da Interassistenciologia. Então, certa questão que você participou, que você tem que guardar para você. Aí ele vai diminuir a fofinha e a fofex, né? Então, você começa a desenvolver o quê? Que é a questão do anonimato, é o mitridatismo, entendeu? Antes de eu vir para cá, eu tive que passar em todas lá na minha comunidade, em todos os pontos de tóxicos que tinham lá, auto-enfrentar aquilo dali. Aí depois de 3 meses depois, eu tive qual foi o motivo daquilo dali, entendeu? E aqui em Foz do Iguaçu também, eu como agente de endemias, eu fiz o auto-enfrentamento, trabalhar de casa a casa, então a minha energia, o meu holopensene está nos 4 cantos de Foz do Iguaçu. Então essa questão tão de surpresa aqui, você não vai ser pego, então você está convivendo com isso. Então, antes de eu assumir aqui diretamente, eu fiquei 1 ano voluntariando aqui fora, eu tirei uma licença com vencimentos, tá? Lá da prefeitura, que eu nunca tinha tirado licença. Então, eu fiquei voluntariando na ação social, na Secretaria de Saúde, conhecendo os contextos daqui fora. Onde eu conheci alguns psicólogos daqui que trabalhavam aqui também fora, exercendo, nós fizemos essa parceria e sempre trabalhando e sempre disposto, quer dizer, encarar o touro à unha. E quando esse verbete foi lançado para a feira, teve uma consegue que veio cobrar, nós vamos dessomar você. Ainda caracteristicamente hoje, né, com esse critério, eu até brinquei com ela, espera a minha empresa ficar pronta, que é a questão do crematório, né? Se eu dessomar, pelo menos depois eu quero ser cremado depois. Eu fiz uma brincadeira com ela, mas ela veio para cobrar, nós vamos dessomar vocês. Eu falei, não, nós fizemos a brincadeira, com esse movimento que nós estamos fazendo e começa a incomodar. Agora é ter paciência e auto-enfrentar, não tem jeito. Depois que você coloca a cara a tapa, não tem jeito, entendeu? Não pode ter medo, é recuar, tá bom? Seria correto afirmar que assédio é tudo aquilo que tira a paz da consciência, independente do meio do qual surja? Não é bem isso, não, é mais do que isso, né? Paz é pouco, que a pessoa às vezes fica com desconforto, ela pode ficar totalmente possessa, etc. Consciências também sofrem assédio, é lógico. De quais tipos? Elas veem seus assediadores ou depende do grau evolutivo que se encontra. Muitas são feitas com lavagem cerebral, com os mega assediadores, devido a, vamos dizer, insuficiência, a carência que elas vivem na baratosfera. Então elas ficam presas, vítimas de mega assediadores. É aquilo que nós chamamos de satélite mega assediador. Uma vez que dessomamos milhares de vezes, por que ainda guardamos receio da ressoma? Por qual motivo a maioria de nós não tem retrocognição? É obnubilação, quer dizer, a pessoa está ofuscada da realidade, ela perde a lucidez, ela não recupera os cônscios. Isso aí é que é o sério. Agora, para você, professor Ivan, na caracterologia, com suas 60 condições passíveis de serem experimentadas e fechadas nesse número exato de 60, pergunto, se não seria possível incluir ou substituir a doação de sangue por um dos itens já existentes na lista, junto com a doação de ectoplasmia, o item 21. A doação de sangue passa a ser um item da rotina útil do agente comunitário multidimensional e hoje pode ser realizado dos 16 aos 67 anos de idade.
Eu tenho para falar para esse tertuliano que eu sou doador, tá? Já aqui em Foz do Iguaçu desde 2004. Sou um doador aqui junto até com meu amigo Júlio, de 3 em 3 meses, eu sou um doador de sangue. Quer dizer, vestir a camisa, suar a camisa e suar sangue, que é essa enquanto questão você pode, quando você a sua pode, idade. isso daí, né? Isso daí, 56 anos de idade. Agora, isso aí eu posso deixar para a Minerva daí, a nossa Minerva Quedeano. Você entraria? Aí deixa para ela fazer a decisão aí junto com o professor Waldo. Em tertúlia passada foi perguntado sobre o efeito da auto-hipnose, através do qual uma pessoa acredita que está em estado vibracional, e o senhor respondeu que tudo começa por isso e com o tempo a pessoa supera. Gostaria de saber como se dá essa superação, já que há casos de pessoas que estão anos sofrendo de efeito de auto-hipnose no intrafísico pelas literaturas espírita psicografadas. Sim, elas não querem mudar, não muda, né? Não é aquilo só que você leu. O processo é o autoassédio da pessoa. Ela ficou crente, ficou fanática, ela não sai daquele ponto de vista. O problema é ela que não quer. Se uma pessoa não quer, você não pode fazer nada. O que vai fazer? Não pode forçar a barra, tem que esperar. De modo que essa superação é feita pela autocognição, é o despertamento da pessoa para o melhor. Ela vai ver o que é o prioritário e ela procura uma condição mais ideal para evoluir. Esse aqui é o caminho. Agora, gente, eu acho que, examinando bem as coisas do professor Ivan, o que ajudou mais esse homem a melhorar foi que ele nunca deixou de pesquisar, você nunca deixou de estudar, você nunca deixou de perguntar, de questionar. Eu acho que isso é o mais importante no caso dele. Até este momento, não. Até como consegue, vai continuar o mesmo, né? Pois é. Quer dizer, eu fiquei em imersão durante 2 anos. É importante. Lembra, professor Waldo? Eu fiquei em imersão durante 2 anos lá na Nilópolis. De 95 a 97 foi criada a unidade lá em Nilópolis, onde eu estive coordenador da unidade em Nilópolis. Então eu fiquei imerso sexta, sábado e domingo estudando. E dessa promoção da unidade de Nilópolis está claro o que foi. Foi a questão de retomar, né, e trazer para cá, que foi o amigo Paredes para cá e a Neném para cá. E depois eu entendi por que do motivo dessa unidade lá que teve lá em Nilópolis, principal dela. E os nossos livros estão lá, que foram doados na biblioteca lá em Nilópolis, estão lá todos os livros. E teve até no dia que eu levei os próprios livros lá, teve uma impacto terapia nos livros. Eu até comentei depois com o professor Waldo. 2 funcionárias desmaiaram e a chefe da biblioteca também desmaiaram no dia que os livros chegaram. Quer dizer, uma impacto terapia, né? Entendeu? Literalmente. Na cara. Não sobrou nada. Você deu, o Eduardo Martins também deu palestra lá também, entendeu? Ivan, aqui é Youssef. Parafatologia, penúltima linha, a autoprofilaxia dos acidentes de percurso. Gostaria que você exemplificasse, ampliasse um pouco mais. Parafatologia, página 57. Penúltima linha. A autoprofilaxia. A partir do soma? A autoprofilaxia. Dos acidentes de percurso? Exato. Tá. Eu vou te dizer, meu amigo, eu com 10 anos de idade, eu já tive um pré-acidente de percurso. Foi lá na cidade que eu morava, a gente estudava num colégio público, a gente tinha que atravessar a linha férrea. Então eu já vi que foi negócio de amparador. O colega de trás me segurou, um foi segurando o outro. Ele passou a Litorina, não sei se era o antigo trem que fazia Rio de Janeiro e São Paulo. Então eu já fui o primeiro e comecei a mapear. O primeiro questão de precursor de acidente de percurso. E o outro foi a questão quando eu entrei e acessei a ideia da conscienciologia, questão de investimento no EV profilático, né, do EV. Quando eu viajava de trem, questão do poder aquisitivo pequeno, então eu viajava de trem até a sede mundial, que era ali na Glória, né, ali na Glória. Então ali eu tive num momento que o trem tinha que fazer baldeação em Madureira, então a porta se abriu e as consec me jogaram de porta fora. Só que ali o amparo virou, devia de eu entrar com a cabeça no meio-fio dali, o amparador me virou, aí eu bati com esse ombro direito aqui que abriu, né? Tem um corte até hoje daqui, o amparador, depois filho,
coloca a sua mão e trabalha energia em cima. Deixa que a gente faz o restante. Então, eu trabalhei, quer dizer, não sangrou. Então, depois eu parei ali no Largo do Machado, ali no barzinho, aquele barzinho que era frequentado pela Baixa Meretriz, entrei, trabalhei energia dali, bastante energia, que melhorou o processo. Falei, ó, não adianta, que eu já falei para você. A questão do passado, aquela energia de bar, de bagunça, de drogas, a questão até de sexo, que a gente envolvia muito ali, a questão que tinha muito. Falei, essa energia você não vai ter mais. Agora, se você quiser estudar, melhorar e pesquisar, eu estou indo para lá e vou chegar lá de qualquer jeito. Então, eu fui a pé do Largo do Machado até a Glória. E até quem me acolheu nesse momento ali foi a Marta, que estava na secretaria. Não sei se a Marta se lembra disso. Aí trabalhou, aí depois o comparador pediu que eu não viajasse mais de trem. Comecei a viajar de ônibus por causa desses acidentes. Então, a gente começa a ser muito visível. É como a gente começa, José, a ser a mosca do alvo. Quer dizer, você vai querer que os caras te atiram ali facilmente. E a questão que me fez também sair da Baixada Fluminense. Então, na questão que você começa a dominar o estado vibracional e a prática da TENEPS, ela começa a desenvolver o mitridatismo e nós começamos a evitar esse acidente de percurso. Conforme você vai ampliando mais e você vai assistindo mais a função, o amparador de função vai trocando, a gente começa a incomodar mais. Por quê? Em primeiro lugar, a ideia. Deixa as pessoas e foca na ideia. Essa é uma ideia multidimensional que vem, então incomoda mais a assistência. Então, na hora que você faz a tua ortopensenidade, a não pensar mal de ninguém e trabalhar isso, que vem o instinto. Eu tenho instinto de bicho, eu tenho raiva, eu tenho ódio, né? A vontade às vezes vem de a questão do passar de matar o outro, você não pode fazer mais isso. Então, é a questão da higiene consciencial que a gente tem que fazer. Ficar atento e se predispor a sempre esse aprendizado. Não sei se deu para você entender. Quer mais alguma coisa? Bom, obrigado. Foi suficiente. Patologia, página 57, no último item, você coloca o autocompromisso interassistencial. Sim. Então, a partir de quando você sentiu então a questão, mais... Se você está dentro da ideia, né, você encontrou a ideia, porque algum caminho tem. A gente vai encontrar lá na frente o que é. O que é curso intermissivo? A gente ficava perguntando, será que eu fiz o curso intermissivo? Eu fui ouvinte, eu matava a Gazeta, que eu brincava a questão com os outros colegas. Eu devo ter ido matar a aula lá no Planeta do EM, entendeu? Ou fazer alguma coisa quando vocês estavam investindo. Então, nessa questão, eu fazia essa brincadeira, né? De ser... Você tem também de matar... Se você gostava de matar a aula aqui, que alguma coisa, ainda imagina as aulas extrafísicas, então, entendeu? Então, essa questão do autocompromisso, na hora que você entende o curso intermissivo, entende o que é a proexologia, assume a tua responsabilidade. É a questão desse verbete. Na hora que você assume, que você coloca o prumo, né, o norte da sua evolução, o entendimento que é o caminho é esse, porque eu comecei a minha proex em 2005. 2005, quando eu vim para cá, quando eu pedi a demissão do serviço público. Eu tive que pedir demissão do serviço público. É isso que eu vou trazer esse caso, que muitos podem estar nessa condição ainda, entender. Por que eu tive que pedir demissão do serviço público? Porque lá há uma lavagem muito grande de dinheiro do narcotráfico dentro da prefeitura. Se você é aposentado de lá, se você se aposentou, trabalhou, esse dinheiro não vai vir um dinheiro limpo. Você vai continuar mantendo a sua interprisão. Então, na hora que ficou claro que você vê isso, a tua responsabilidade intermissivista, quer dizer, auto e a hétero, né, que você tem que abrir mão. É para a sua evolução que é maior. Então, lá ainda quiseram fazer negocinho comigo. Não, o senhor ajudou muita gente, pelo menos o senhor tem que sair com a metade do dia. Eu falei, não quero nada, o senhor é doido. Eu falei, eu vou continuar sendo doido e vou morrer doido assim. Então, ainda tentaram, de toda maneira, fazer essa sedução com você, comigo ainda, entendeu? Então, isso aqui cada um tem que entender se a proex da pessoa vai ser dentro do funcionário público ou não. Então, a última parte que eu fiz nessa vida como funcionário público, eu trabalhei aqui no CZZ, na prefeitura de Foz do Iguaçu, foi para limpar isso daí. Então, eu fiz esse trabalho, quer dizer, eticamente, cosmoeticamente, não feito lá, como eu vivenciei antes. Então, esse é autocontrole, a pessoa entender isso aí, ficar claro para ela, investir nisso daí. Então, o meu norte consciencial é esse, é o seu CPC, entendeu? A pessoa bancar o CPC dela. Errei sim, mas daqui para frente, errar o menos possível. Bom? Sim. Tu quer saber a partir de quando?
quando você começou a trabalhar na sua Proex e você Não, eu comecei no dia que eu assisti a primeira palestra, no dia 20 de agosto de 1994, que eu tomei vergonha na parada. 94? 94. No E dia 90... que eu assisti a palestra, eu não saí mais. E 95 começou a ter NEP? Comecei a ter NEP antes de fazer o ICP2. Então, antes de fazer o ICP2, eu comecei a ter NEP. Obrigada. De nada. Sendo o senhor médico, saberia dizer por que quando alguém morre em país distante, os parentes chegam a pagar $25 mil para trazer o corpo de volta ao país de origem? Seria caro assim por alguma razão técnica? Não, isso é a indústria das funerárias, esse negócio é internacional, isso é normal. Outra coisa, geralmente eles trazem de avião, né? Então, isso tudo é caro mesmo. Agora, o que eu vejo não é isso não. O mais sério é o seguinte: morreu, devia de fazer a incineração, a cremação, podia ser feito lá mesmo, se de ser aqui. Mas é que tem os parentes, tem os amigos, enterros, tem o processo das heranças, que influi tudo. A parte funerária influi na herança. Isso é muito importante. Outra aqui. Sou professora do ensino fundamental e trabalho com crianças de 9 a 14 anos. Estou pesquisando 10 crianças e trabalho com elas com a metodologia e ferramentas da conscienciologia. Falo sobre PENSENE, soma e também mental soma. Elas melhoraram consideravelmente nas notas e comportamentos. Fui até o IPC de Belo Horizonte e estou trabalhando para escrever o relato disto em um livro. Aqui em Belo Horizonte não há curso para ensinar como escrever um livro com as metodologias e técnicas que quero abordar. Seria possível trazer algum curso desse tipo para cá? Olha, é o IPC e a turma aí é a Unescom. A Unescom. Tem alguém aí hoje? Como é que é? Por sinal, ó, eu já vou falar na Unescom aqui, ó. Escrevo para lembrar ao senhor e a outros autores da CCCI do primeiro encontro de autores da Conscienciologia a realizar-se amanhã, dia 7 de setembro, às 15 horas, na sala da Unioscom. Esperamos por todos os autores para essa confraternização e debate sobre a Mega GESCOM. De modo que essa turma, então, teria que estudar aí com o IPC, para ver o que pode ser feito lá em Belo Horizonte. Eles estão querendo ver como é que escreve livro para publicar. Isso é importante. Essa senhora é muito séria, ela está trabalhando com 10 crianças. Agora, para o professor Ivan, em Sinergismologia, página 57, temos o sinergismo, tecnologia comunitária para tecnologia. Poderia, por favor, esclarecer o que se entende por tecnologia comunitária? Dentro da questão da tecnologia comunitária, é a questão que você, como voluntário, então você pega uma comunidade bem pobre, bem carente, então você leva algumas tecnologias, é o que eu, meu amigo Júlio e a doutora Regina estamos fazendo. Então você começa a informatizar aquela comunidade carente. Então você começa a introduzir, a informatizar, trazer a tecnologia para aquelas pessoas entenderem aquilo. Então a gente vê que tem muitas pessoas ainda, a questão do analfabetismo, queira ou não queira, que é bem grande, as pessoas que não sabem assinar, ficam com vergonha. Então a gente começa a familiarizar com a questão da máquina, a questão dessa tecnologia, né, que a gente começa a adentrar ali dentro. Então você começa a utilizar essa tecnologia dali, comunitária, distribuindo para eles a questão da internet, a questão da comunicação, para ver se tu começa pelo menos já a deixar algum vestígio naquela consciência, entendeu? Deixar algum upgrade para ela, que nessa vida ou na próxima ela já entender. Então, a se prontificar a isso, é você doar alguma coisa para ela. Agora, se o professor Valdo quiser ampliar mais alguma coisa aí... Não, você está bem, é isso aí. É sobre aquela solicitação de Belo Horizonte, da Unescom. Sim. É o seguinte, o curso Formação de Autores, ele está em suspenso temporariamente por conta de
a adequação desse curso para ser dado fora de Foz do Iguaçu. Mas em breve ele vai ser retomado. A gente está estudando a hipótese de fazer o curso no formato EAD, tá certo? Então seria bom levar para Belo Horizonte, onde eles essa estão senhora pedindo, está. né? A gente tem os e-mails também solicitando. Mas então, qualquer dúvida, a pessoa pode mandar e-mail para unicim.org e a pessoa responsável é a Mabel Teles ou a Luciana Mello, tá certo? Tá Obrigada. bom, muito bom. Ivan, Oswaldo aqui acima no ar. Vou me referir aqui na fatologia, na quarta linha, os atendimentos às pessoas com transtornos decorrentes do uso de substâncias psicoativas e os esclarecimentos aos familiares. Justamente eu gostaria que você desse tua experiência nessa última parte, ou seja, nos esclarecimentos aos familiares, porque imagino que talvez você deve ter encontrado muitos casos diferentes. Eu gostaria que você falasse desses diversos casos que você teve que enfrentar. Tá. E alguns casos desses que você pega, por exemplo, ali dentro do CAPS-AD, quer dizer, percebendo, tive o que é. Que quando nós viemos para cá, tem uma sinalete que o professor Valdo deu, que eu fico bem atento. Ó, vocês que estão morando aqui, prestem atenção até no mendigo ali fora, que às vezes é a oportunidade de um parador passar informação. Então, quando eu cheguei ao CAPS, pegou um rapaz dali, ele olhou para mim, eu vi que acoplou, ó, nós estávamos esperando a sua chegada. Eu já fiquei meio estranho. O que está ali dentro? Então, quer dizer, você já começa a assumir responsabilidade. Então, ali tinha a questão de muita bituca ali. Então, o pessoal ali tinha a questão, ali é redução de danos, que eu sou contra a questão de redução de danos, né? Que até uma proposta ali para a saúde mental seria que ele teria espaço ali tudo, a questão que hoje levou a questão do posto de saúde da Vila Holanda para ali, porque ali tem um espaço que é bem grande que você daria para fazer o CAPS-AD 24 horas ali. Você der um investimento maior, né? Dar acompanhamento, a questão do remédio psiquiátrico. Então eu comecei a ver a dificuldade que alguns adictos ali tinham, era a questão de interpretação, feita eu tinha no passado também. Então, ali junto com as psicólogas dali, e até com a Suzana, que era a coordenadora, ela me deu essa liberdade, né? Eu criei a oficina da matemática, aquelas pessoas que tinham dificuldade, estavam querendo voltar a estudar, e a questão da oficina do dicionário, entendeu? Do dicionário foi o quê? Onde as psicólogas dali viam a dificuldade daquela palavra que o adicto, né? O alcoólatra, o viciado na droga não entendia, então fazia uma oficina do dicionário, ele levava dicionário, e hoje está montada lá uma biblioteca lá também. Então você começava o quê? A mapear onde que era a dificuldade. Às vezes você pegava o viciado, que era mais parecido do que o pai e a mãe, quer dizer, ele estudou e o pai e a mãe não, era semi-analfabeto. Então você convidava os pais também para fazer essa oficina também, entendeu? Respeitando o momento evolutivo de cada pessoa. Então, você começa a servir o quê? A questão da força presencial, a questão da disponibilidade tua, e tinha uma outra também de você fazer a visita em loco, na casa da própria pessoa. Então, você veria dali os casos, né? Cada casa é um caso, né? Você parava na favela, entendeu? Era briga dentro de casa, e você prestar atenção e avaliar as condições todas de cada um, e ficar predisposto e atento a essas condições, porque a questão dessa vantagem, que eu fui um ex-drogado também, entendeu? E um ex-alcoolista também. Então, logicamente, o amparador ele vai usar esse teu passado dali como rapó para você fazer rapó. Então, havia diálogo, então você abriu um diálogo lá entre a família e a instituição, e procurando também para ver se eles mantinham aquele fator dali que é do CAPS, que o cara entra às 7 horas e sai às 17 horas. Então, ali é uma questão de redução de danos. Agora, eu acho que eu vejo que um CAPS 24 horas, que nem um SEDEC que eu coloquei aqui, que eu levei um rapaz para lá, para o SEDEC, lá para Blumenau, levei em loco a questão do que tem, porque lá é direto, a pessoa fica internada lá, no mínimo são 2 anos que ela tem que ficar internada lá. A questão é fazer o desassédio bioquímico primeiro. Depois o desassédio da consciência, depois primeiro tem que ser o desassédio bioquímico. A questão de você, de auscultação, e você ver o que aquela
consciência, o que aquela família necessita, você dá aquilo que ela precisa, não o que eu acho que é o melhor para ela. Então as dicas vêm, ó, são as questões das oficinas que você monta. Uma outra questão dali que via que eles não tinham, em alguns casos, por causa da droga, da aceleração, eles não conseguiam fazer o que era repousar, relaxar. Então teve uma outra oficina que foi montada lá de relaxação para eles. A questão de você trabalhar, aí você não trabalha sozinho, a tua experiência e mais um amparo. De alguns casos lá, das pessoas que não conseguiam dormir, conseguiram relaxar e chegar no ponto. E depois alguns pais participarem lá dentro depois como voluntário também. Não sei se deu para você, entendeu, quer mais um aprofundamento? Ok, muito obrigado. Ivan, Sim. Aqui no B, por favor, aqui em cima. Na página 59 e 60, na tua caracteriologia, eu gostaria, por favor, que você aprofundasse o item 16 e o item 34. A tua experiência com esses dois itens. Tá, a questão do item 16 é a congruência assistencial. Essa congruência assistencial, congruência, né? Congruente. Você está congruente pensenicamente, interassistencial e cosmoeticamente. Não adianta eu estar congruente se eu estava autoassediado no passado. Então, se você não distinguir essa congruência cosmoética assistencial, nós vamos ficar presos ainda no passado, que é questão mística. Aí você vai ser um massoterapeuta, um shiatsu-terapeuta, cura prânica, a questão do reiki. No meu caso foi que eu comecei a fazer dentro dessa questão, participei por essas culturas todas, até que na iniciação de reiki, né, na aproximação, quando chegou próximo de mim, o amparador montou um campo. Então entrou a energia pelo corona ao chakra, aos palmei as duas mãos para frente. Então ele mostrou uma tela mental para mim. Várias cenas minhas ali, vídeo você repetindo. Aí parou, aquele gordinho, careca, todo de branco lá, aquele sacerdote celta, e aquela lourinha bonitinha fazendo a iniciação dela. Ok. Fazendo a iniciação. Aí uma parada depois, você vai repetir a mesma coisa? Quer dizer, vem a autoconscientização. Eu falei, não vou repetir a mesma coisa. Então teve o procedimento de passar todas as ferramentas necessárias para ela. Além disso, essa consciência fez uma confusão danada, que além de cura prânica, ela tinha um centro de umbanda branca, então aquele troço bem místico mesmo, né? Então eu passei as formações para ela necessárias e falei, eu estou saindo desse grupo, eu não pertenço mais, né? Eu não pertenço, não me pertence mais, sentido, né? Tá. Então, se você estava ligado ao passado, tem aquela questão das consciências virem atrás de você. Tá. Então, quanto mais congruente você for, mas isso é ortopensenicamente com você primeiro. Trabalha com você primeiro, o que é certo e o que é errado. Por exemplo, eu ainda jogo casca de laranja no chão, casca de banana no chão, tu começa pelo simples primeiro. Pela coisa simples, né? Que antes a gente tomava cerveja e jogava latinha pela janela, né? Então a gente começa a fazer esse trabalho. O que é a questão da congruência cosmoética, aí nós vamos trocando aquele amparador não cosmoético, né, para um amparador cosmoético. Então ele vai mostrando isso para a gente. Então ele vai mostrar até casos de você passar na rua, tá aquele gargalão de garrafa lá te olhando. Se mostrou para você, é porque eu que tenho que tirar ele, não é esperar para o outro dali. Porque você já entendeu, você vai retirar aquilo que pode dar acidente para outras pessoas ali. Então, no seu caso, vamos ver se eu compreendi bem, no sentido, a congruência assistencial só se referiu no sentido de deixar aqueles grupos do passado e estar mais coerente com o grupo referente ao teu curso intermissiva. Isso, e não esquecendo o quê? Que você começou a acessar e a potencializar isso através da TENEPS. Ok. Entendeu? A TENEPS que me ajudou a sair dessa intervisão, entendeu? E chegar até aqui. E aí acho que o 34 vai nessa linha também, né? Da orientação assistencial, acho que iria mais ou menos nessa mesma linha que você trouxe. Então, aí na hora que você se predispõe, aí o amparador de função, Sim. e o próprio contexto teu vai orientar você que esse caso agora. Quer dizer, eu comecei a minha ProEx em 2005, na hora que eu cheguei. Então ele começa a direcionar você e o grupo. Então ele começa a questão da amizade aparecer, vamos fazer isso, vamos trabalhar. Então você começa a direcionar o seu caminho. Então começa a te mostrar. Não quer dizer que seja a tua ProEx, mas o caminho é por aí. Então talvez seja uma etapa que você precisa com esse grupo trabalhar, você reaprender alguma coisa, porque eu sempre aprendente agora daqui para frente. O que é que eu tenho que aprender? E limpar o passado, feito para tu ver. Eu não posso abaixar muito a cabeça, senão eu morro, né? Que passado está até aqui. Se abaixar um pouquinho, então tem que andar assim, né? Entendeu? Já é. Obrigada. Ivan, Melissa atrás de você. Na página 58,
em antagonismologia, tu colocou o antagonismo, extroversão egóica, introversão assistencial. Tá. Mas agora mais cedo você disse que era uma pessoa introvertida. Extrovertida. Extrovertida, que eu estou melhorando agora. Que até o exemplo, quando eu comecei a ideia, a questão que vi que era acoplamento da consciência, eu fiquei 10 minutos lá no IPC da Glória para sair alguma coisa. E não saiu nada, que travou tudo. Nada, entendeu? Foi muito difícil lá. Então, é que eu vi o quê? Que é na hora que você quer fazer assistência para você e para a tua família. Então, que essa é a questão da egóica, da extroversão. Só eu e o meu grupo, mais nada. Já a introversão, você já começa o quê? A questão do mitridatismo, a questão do anonimato. Faça, entendeu? Mas não precisa saber colocar nomezinho no jornal, aquela todo, não comentar mais. Então, um detalhe que eu já faço há anos é não comentar nada da minha TENEPS. Porque aí você não está respeitando o anonimato. Aí tem pessoas que gostam de comentar, que ouve isso, que ouve aquilo outro, entendeu? Eu falei, que o caminho da verdadeira TENEPS é o anonimato. Quanto mais calado, a gente fica. Agora, tem questões que o amparo traz que você pode verbalizar algumas coisas, entendeu? Mas tem que ficar atento para isso. Então, o meu aprendizado está sendo assim. Entendi. Obrigada. Ivan, Osvaldo novamente. Eu vou ir no vácuo do que falou agora há pouco um tertuliano a respeito da doação de sangue. Eu queria te sugerir, simplesmente, se você e Rosa estiverem de acordo, o negócio da predisposição para a doação de órgãos também. Então, Osvaldo, eu até te falando isso aí, tá? Além de ser o doador de órgãos, sou doador de órgãos, dos órgãos também, e a questão da doação da medula óssea também. Eu estou completo. Então, depois, quando chegar o crematório, pode cremar tudo, que o restante que puder aproveitar, vai ser aproveitar. Então, a minha parte eu já fiz. Agora, a nossa Minerva daí, falando com a nossa Minerva aqui atrás, não estou dizendo isso interessante. Não estou dizendo isso por você, simplesmente para não, mas é uma ideia colocar positiva. Aqui dentro do verbete para que seja lido por todo o resto das pessoas. Ok. E outra coisa, eu gostaria que você fale um pouquinho a relação que existe ou poderia existir no teu critério entre o agente comunitário multidimensional e a politicologia. Olha, a questão do agente comunitário multidimensional, ele faz esse trabalho de parapoliticologia. Só que nesse critério que eu vejo, eu estou falando por mim, é um trabalho mais silencioso, mais de doação de energia. Você está ali presente para doar energia para que os amparadores trabalhem e para aquela pessoa técnica, que for no caso, ela possa trabalhar melhor. Então você vai fazer o autodesassédio, vai segurar, né, as consciências do local, da situação que seja, para que aquela pessoa responsável, vamos dizer, que tenha curso permissivo, que tenha mais aptidão e mais lucidez do que você dentro dessa questão, que ele possa trabalhar. Então, a minha atuação é assim, nesse momento. Eu não sei se eu estou certo, mas a minha atuação é assim, de estar lá presente, um doador, eu até classifico como que tem aí, é um infiltrado cosmoético. Então, o meu trabalho é esse, do agente comunitário infiltrado cosmoético. Você está à disposição para que as outras pessoas possam desenvolver o trabalho dele. Você segurar mesmo o campo, né, que a gente chama de segurar o campo ali, para que os amparadores dessa equipe possam trabalhar. Agora, você acha que essa justamente atuação como agente comunitário multidimensional pode incentivar as pessoas para uma maior participação e comprometimento político? Sim, que é um trabalho que eu estou fazendo agora também aqui na Associação de Moradores do Jardim São Roque. Nós estamos fazendo essa parte de esclarecendo e pegando esses pontos de vista todos das comunidades que não têm essa vivência ainda, de esclarecimento, para que essas possam se tornar. E para ampliar essa questão daí para você, eu vou pedir aqui para o Júlio dar uma palavrinha para você, para ampliar. Então, Osvaldo, na questão do agente comunitário multidimensional, compete a gente estar dentro da SOCIM, ajudando o discernimento nas decisões, nas paradecisões, né? Então, por exemplo, o posto de saúde está tendo um problema agora seríssimo com relação a ataduras. O que nós fizemos? Reunimos a comunidade e fizemos com que eles mesmos
se mobilizasse e passasse a ser voluntário lá do posto de saúde Jardim São Paulo. Então foram 9 moradores, foram para lá, inclusive eu e Ivan fomos, né? E fomos voluntários, ajudamos a cortar as gases, embalar as gases, aquela coisa todinha. Quinta-feira agora vai um outro grupo. Então, a política, o que a gente está procurando incentivar é que o próximo posto que vai ser construído agora no Jardim São Roque, a partir de 2012, o que vai acontecer? A própria comunidade ela vai assumir, ela vai gerir o posto de saúde em todas essas questões. Então, você passa a atuar junto com a comunidade de maneira, não você influenciar, mas você direcionar com discernimento, entendeu? É essa que é a visão. Não sei se deu para esclarecer. Tudo bem, obrigado. Sinergismologia, na terceira linha, na segunda linha, o sinergismo profissional da saúde somática, profissional da saúde consciencial. Quais as características de atuação desse profissional da saúde consciencial que se diferencia do profissional da saúde somática? Você podia repetir, por favor? São o sinergismo, profissional da saúde somática, profissional da saúde consciencial. Tá. Quais são as características desse profissional da saúde consciencial que diferenciam do anterior? E como é que é a atuação dele no dia a dia? Eu vou te falar pela minha experiência, quer dizer, eu fui massoterapeuta ambulatorial, quer dizer, a tua visão, que eu não tinha visão da conscienciologia, então a visão é só soma, só somaticamente, tirar a dor da pessoa, acabou, aí você sai de ressaca, não entendi o que era, ou saia dali cansado, a primeira coisa que você fazia era tomar uma cerveja, um conhaque logo e pronto, e estava bem, entendeu? Então você via só você não via aquela pessoa, aquele ser, como uma consciência integral holossomática, entendeu? Então na hora que você, conforme fazer os cursos, você entende a ideia, entende o que é proex, o que é intermissiologia, e já com a questão do agente comunitário, profissional e consciencial, você já começa a ver essa consciência holossomaticamente, você já vê o todo, que é a questão de você estar disponível ali para fazer o acoplamento, você acoplar com ela consegue passar para você, ela ficar melhor. E a questão de você começa a verificar o quê? Que você vai necessitar o menos possível de tocá-la, que a questão de toque é carência. Então você, à distância, você pode assistir aquela pessoa, entendeu? Extrafisicamente depois, você como agente comunitário paraprofilático, né, você começa a trazer essas consciências para a sua TENEPS. Então você começa a fazer o paratratamento, a paraprofilaxia, quer dizer, a questão no desassédio. É a questão depois de rememorização delas começarem a investir mais, a questão na reeducação holossomática, fazer um bom exercício, a esteira, os exames todos, entendeu? Essa é a minha visão até esse momento. Tenho um irmão gêmeo, bivitelino, que já conquistou muitas coisas práticas para a sua pouca idade. Atualmente ele está fazendo a transição do espiritismo para a conscienciologia. Ele também tem o trafor do empreendedorismo e abriu recentemente uma distribuidora de alimentos com um primo. Poderia passar algumas dicas a ele para o mesmo alcançar o parapsiquismo sadio? Olha, o melhor é você dar para ele o CD-ROM da enciclopédia para ele estudar lá parapsiquismo. Tudo que está falando é só procurar na busca, no Find, que ele vai achar o processo de parapsiquismo. Sou voluntário, professor de conscienciologia e faço TENEPS há 3 anos. Estive aí em outubro de 2010 com meu filho, que conversou com o senhor, com o Loche da Apex e com o pessoal da OICIM. Meu filho esteve envolvido com maconha e, apesar de estar fazendo terapia, teve uma recaída. Ele participa de palestra no IPC, está fazendo o CIP e participou do acoplamentário. Qual a melhor maneira dele sair desta? Olha, eu recomendo a todo mundo que seja internado uma temporada para acabar com a simples abstinência. É uma saída, olha bem. E o ideal é ele mudar o ambiente humano, a convivialidade, o círculo de relações. Isso também às vezes é importante. Outro, é possível durante a TENEPS a incorporação de assediador, de assistido da TENEPS,
é uma forma de atuação da TENEPS. Olha, aí depende do tenepsista e do amparador extrafísico. Eles é que tem que ver isso. Isso aí é difícil de falar. Geralmente se evita tudo isso. Gostaria de saber se quando uma pessoa descobre que está com vírus de uma doença infecto-contagiosa do tipo AIDS, hepatite B, C ou outras, seu trabalho com as energias fica comprometido? Depende. Depende da pessoa, o resto dela. A esterilização de energia pode ser mantida? Pode-se aplicar o arco voltaico nos outros? E a questão da TENEPS? O duplido, nesse caso, fica descartado e pode-se optar pela abstenção sexual? Olha, ele tem que estudar isso aí para ver o que ele vai fazer. Agora, de modo geral, nada disso é contagiante tão sério assim em matéria de energia. Depende da pessoa. Precisa examinar o nível, como é que está a situação. Cada caso tem que ser visto. Olha bem, e a pessoa seguir a prioridade de ver a intenção cosmoética daquilo que ela faz. Quem é que está com o microfone? Ô Ivan, você não vai falar para o seu xará hoje alguma coisa? Nós estamos esperando aí, xará é para essas horas. Outra coisa também, eu estou vendo que a nossa nave capitânia mudou de hangar, sabe? Ela está chegando aqui mais perto, então eu preciso também de saber se ela não vai falar alguma coisa séria, sabe? Ó, já ofereceram até o microfone. Não tinha pensado em nenhuma questão, porque a gente conversa, eu converso com o Ivan. Eu sei, você então, tem muita, por isso que eu quero. Nós você somos, sempre conversa com ele. Nós somos a turma ver, né? de Saquarema, né? Velha turma lá do campus de Saquarema. Mas, Ivan, fala um pouco. Já perguntaram, eu sou bem atrasada. Eu sou bem retardatária. Então, alguém já perguntou da filosofia? Os 4 itens? Já? Não. Ainda não. Ainda não. Então fala um pouco, mas fala uma o pilar holofilosófico da conscienciologia, quer dizer, a cosmoeticologia, o universalismo e o megafraternismo. O que você gostaria de aprofundar? O que, minha amiga? Fala um pouco como é que fazer o relacionamento, quer dizer, não apenas você, mas nós outros conscienciólogos aprendidos. Eu estou falando também. Por mim eu já estou tendo já uma experiência, uma oportunidade de estar aqui, já desenvolvendo esse pilar, tá? Que é a cosmoeticologia. Quer dizer, você trabalhar isso, você identificar a questão da TENEPS, seu CPC, aí você vai ser mais universalista quando você faz a TENEPS, você fica predisposto a um amparador para ele poder contar com você e principalmente a ideia também, né? A gente não pode esquecer da ideia. Aonde que nos trouxe, que me trouxe até aqui foi a ideia. Então, a gente ser coerente e cosmoeticamente com a ideia, que não é fácil, é difícil, até entender, cair todas as fichas. E na hora disso que você aprofunda isso, que você está mais universalista, está se aproximando ao anonimato, questão de a TENEPS nossa não está mais egocêntrica, a gente começa a entender melhor a questão do megafraternismo, a questão mais uma visão cosmovisiológica, entendeu? Do cosmo, a entender os verbetes, que já foram vários verbetes aqui, principalmente que eu pego essa megafraternismo, a questão até do verbete pré-mãe, aprofundar nisso, que a pessoa vai alcançar, né? Entender essa mega fraternidade, que é a relação entre o cosmo e nós conscientes aqui. Agora, se o professor Valdo quiser aprofundar mais alguma coisa. Não, você atingiu bem aí a meta. O que você acha, nave capitânia? Sim. Muito obrigada, Ivan, e parabéns pelo verbete. Parabéns, esse é que faltou. Esse faltou, né? Muito obrigado, Tânia. Ivan, ali na sindromologia, eu não sei se alguém já perguntou, qual que é a relação do tema do tema com a síndrome do estrangeiro que tu colocaste aqui? Não deu para... Na página 58, sindromologia. Então, sim. Pode repetir? Síndrome do estrangeiro? Isso, síndrome do estrangeiro. Queria entender a relação o que tem a relação com esse verbete? Entendeu que, antes de chegar à conscienciologia, eu vou te falar,
Eu tive o privilégio de ter 2 pais e 2 mães, tá? Os pais biológicos, tá? Que hoje está dessomado os pais biológicos e os pais não biológicos. Então, eu estou sem os 4. Então, nisso que eu como na Baixada Fluminense, e a questão da pesquisa que também eu estou aprofundando, então, no município onde eu morei, não nasci, que se eu ressomasse lá em Queimados, eu não estaria aqui hoje. Então, houve 4 pensamentos na minha vida. Esses pensamentos eu faço sincronicidade como ser pensamento de orientador evolutivo, de trazendo para aqui. Então, minha ressoma foi em Irajá. Irajá é o município do antigo estado da Guanabara, né, que era a capital federal. Então, era o melhor hospital público da área, era dali. Então, eu fui ressomado ali. E tem a questão de Irajá com indígena também, que é uma relação do passado minha também. Aí depois o segundo pensamento foi o quê? Se eu ficasse nessa família, essa minha mãe estava esperando outro filho, nós éramos favelados. A gente morava na favela de Lote 15, divisa de Queimados com Caxias. A minha irmã, depois de moça bonita, 13 anos de idade, tem todos os 3 filhos com olhos verdes, bonitona, chamou a atenção do narcotraficante. Como ela não cedeu à sedução dele, ele retalhou a cara dela todinha a navalha, entendeu? E o meu irmão, depois que eu soube revoltado com isso, foi e fez, né, a questão de comprar o barulho de lá. Quer dizer, acabou dessomando essa consciência. Ficou preso uns 20 anos, mais ou menos. Essa época aqui... E nessa questão desse pensamento, eu fui para essa pessoa não biológica, onde eu agradeço, entendeu? E a questão dela, desses pais não biológicos, que tem a questão até da sincronicidade até com os pais do professor Valdo, que esse pai não biológico era cirurgião dentista e a mãe professora, educadora, alfabetizadora. Foi a que me alfabetizou. Então eu comecei a ser um menino de prodígio aos 5 anos de idade. Aos 5 anos de idade, na década de 60, eu já sabia ler e escrever. Então, acabou sendo aquele prodígio ali naquela localidade, dentro daquela família. Então, onde o quê? Muita afinidade com essa família, que era uma família mística. Tinha macumbeiro, um bandista, maçom e várias e outras coisas ali dentro, entendeu? Então, tendo essa oportunidade, eu identifiquei o quê? Na questão do seu percurso dali, dos garotos que vêm aqui, tu é filho de chocadeira, você foi achado no lixo, né? E eu sempre sentia aquela pseudo-saudade de alguma coisa, eu não sabia o que era, ou se era do planeta alguma coisa, né, que te leva a ufologia, te leva às outras coisas também. Então, na hora que você entende que foi o lançamento do livro da professora Malo, entendeu? Até autografado por ela, que ela perguntou, você teve ciúme do estrangeiro, Ivan? Eu falei, acho que, Malo, pelo jeito que eu tenho, que tudo em mim é duplicado, talvez eu tenha tido até 2, né? Não uma só, né? Que comigo tudo é o dobro, entendeu? Então ela até riu de mim. Então depois que eu entendi o livro, eu comecei a compreender e até poder depois assistir a esses meus colegas de rua, entendeu? A interpretar, que era estranho, calado, né? Filhinho achado no lixo, aquelas questões. Então eles sempre me deram essa condição de estudar e de estar aqui até hoje. Então, sou agradecido. Então, na hora que eu entendi isso, bem essa síndrome, tá? Para você não chegar naquele agente comunitário, quer dizer, não vai ser o multidimensional, vai ser aquele agente comunitário profissional. Você está trabalhando só para profissão, quero ganhar dinheiro, me manter, comprar meu carro, comprar minha casa de praia e ficar só nisso. Entendeu? Essa foi a visão que eu vi. Não sei se deu para esclarecer sua dúvida. Entendi. Entendeu? Obrigada. Na página 57, teoriologia, você pode explicar essa segunda teoria da psicologia dos grupos? Qual foi a sua ideia ao colocar no verbete? A segunda teoriologia, as teorias da psicologia dos grupos? A gente sabe que tem várias teorias, mas qual o tipo de teoria que você quer que especifique ela? A junguiana? Não, quero entender como é que é isso na sua prática, no seu dia a dia. Olha, na minha prática, então, na minha verbete? prática agora, eu estou te falando, a minha área que eu estou fazendo agora, na psicologia, que eu zerei tudo, então nessa vida eu não me interessei muito por filosofia, a minha área de estudo era história e geografia, e a questão da história daqui da pré-colombiana que chamava atenção. Então, eu sempre fui bom aluno de matemática, história, geografia, entendeu? Isso que me desenvolveu bem, essa parte. E a questão da psicologia, eu estou formado em 2010, fiz psicologia. Agora, essas áreas que está me chamando a atenção, o qual eu estou fazendo especialização,
qual que eu tranquei para fazer outra coisa e vou reiniciar ano que vem, é a psicologia, a terapia cognitivo-comportamental. Então, essa abordagem agora, eu estou estudando ela para mim ver se é essa área mesmo que eu vou impor a minha questão. E muitas dessas áreas a qual eu estou me aprofundando, estudando agora, eu ainda não vi, ainda não senti aquele chamado tesão ainda, entendeu? Que a conscienciologia, quando a gente vê a conscienciologia, a gente vê que é mais abrangente, a questão da consciencioterapia. É uma questão que eu estou vendo, a questão que eu quero ampliar agora, a minha nova meta nessa questão de investimento, autoinvestimento, é a questão de evoluciente lá na consciencioterapia e fazer o curso para consciencioterapeuta. Então, quer dizer, eu vou me predispor. Agora, se eu vou me tornar, eu não sei ainda. Entendeu? Então, dessas teorias todas, eu tenho ainda muita dúvida sobre umas, entendeu? Eu estou aprofundando agora na TCC, terapia comportamental. Então, eu não posso te aprofundar de dar uma resposta agora. Na efeitologia, na mesma página 57, o efeito autolibertador da abdicação quanto aos pedidos para si mesmo. Como é que foi essa passagem de parar de pedir para si mesmo? Então, essa eu já tinha respondido aqui. Na hora que você começa a fazer a TENEPS, entender a TENEPS, a gente quer a panaceia. Nós achamos que é o rei da cocada preta, o rei da cocada branca, a gente quer ajeitar a família toda, esquece que na hora que você fica predisposto dali, você chama todos os antepassados nossos dali. É tanto nosso, feito daquelas consciências que estão ali dentro da família nossa. Então, eu comecei a ver essa questão toda, respeitando o momento evolutivo de cada um. Mas demorou um pouco, demorou alguns anos, que eu ainda estava no processo egóico ainda, aquela assistência egóica, para mim e só para a família. E vou te dar um exemplo disso que ficou claro, da minha mudança, foi quando eu tenho uma rememorização do amparador, que eu passei lá na garagem, a garagem estava lotada, eram só consciências e consciências idosos, mas muitos. Eu questionei para ela, o que vocês estão fazendo aqui? Nós estamos aguardando para serem atendidos. Eu falei, gente, mas peraí, você não precisa aguardar. Nós já não vendemos mais nada aqui na garagem, porque lá a gente tinha um sítio, então a gente levava laranja, banana, chuchu e vendia ali, né? Uma barraquinha, a gente fazia essa venda. Aí tá, subi, só que lá tem 2 andares, essa casa onde eu morei. Então lá tem um salão de 51 metros quadrados nessa casa. E lá no salão tinha 10 vezes o número de consciências lá embaixo na garagem. Eu questionei, o que nós estamos esperando para ser atendidos? Aí foi quando a paramão do amparador me virou aqui o rosto para o lado direito e indicou o quarto de lá, que eu já estava atrasado, 1 hora atrasado. É a questão de você respeitar a assistência. E essa parte egóica, e nesse movimento a gente começa a entender e saindo da egocentridade. Não, vou esperar mais um pouquinho. São alguns exemplos que o professor Valdo traz daqui, que na hora que tem assistência, ele nem salva o que ele está fazendo no computador. E eu ainda tenho dificuldade em algumas coisas assim. Então, estou procurando esses altos exemplos e corrigindo essa é a minha rota. Então, é acertos e erros. Quer dizer, não sou 100%, mas quero chegar aos 51%. Quando iniciamos o estudo da conscienciologia com pessoas que ainda não conhecem nada ou conhecem pouco sobre o assunto, é bom estudar de início as técnicas que o senhor sugere. Olha, eu acho que isso depende. É bom ver o perfil da personalidade, o nó górdio que ela tem, o problema que ela tem, aquilo que mexe mais, o locus menor e resistência, para explicitar isso para ela. Às vezes é importante. Então aí, perfil, o jeitão da pessoa que está lá, isso é que é importante. Estou no processo de oficinas antidrogas, agora para você, numa escola pública. Ontem foi o prefeito, hoje está pesadíssimo. Os adolescentes não me deixaram prosseguir com o trabalho. Os professores também são difíceis. A escola fica próxima à boca de fumo e já foi roubada algumas vezes nos fins de semana. É mal cuidado e o ambiente é pesado, dá para sentir. Hoje saí de lá me sentindo carregada. Peço forças para encarar esse desafio. E desde já agradeço, pois encontrei inspiração nas palavras do professor verbetógrafo. Será que estou conseguindo romper assim algumas interprisões grupo-kármicas? Poderia me dizer alguma coisa? Essa pessoa é de Maceió, em Alagoas. Olha, eu não te conheço bem, mas possivelmente
tem a ver com interprisão grupo kármico, entendeu? Porque a pressão é muito grande. Na hora que você começa, que você vivenciou com esse grupo, essa interprisão, a pressão é maior, a cobrança é maior. Então, é possivelmente você ficar atento. Eu não sei se você é um praticante da TENEPS, não sei se você já está fazendo alguns cursos dentro do IPC aí em Natal, aí em Maceió, entendeu? Aprofundar mais, comprar o livro Manual da TENEPS, tem a Síndrome do Estrangeiro, da própria professora Amalo, tem a questão dos verbetes aqui da Conscienciologia, entendeu? E se você quiser uma troca melhor, eu vou te passar aqui a questão do meu e-mail, é ramosivan193 @gmail.com. Aí a gente pode trocar mais informações, entendeu? E até da questão, até se eu puder um dia ir fazer uma visita a esse local aí também, junto com você, tá bom? O professor Ivan citou uma consciex e a intimidação dela para uma possível dessoma dele. Um parente meu, jovem, também recebia intimidações de consciex no sonho. Ela dizia que iria levá-lo embora em dessoma mais cedo. Ao visitar esse parente em sua casa, ele me disse que iria dessomar logo. Achei estranho. À noite fiz TENEPS e a consciex disse que iria me levar no lugar dele, já que eu tomara partido por ele. O que o senhor pensa a respeito? Por mim, nesse movimento, e na hora que o verbete entrou aqui, que você assume a questão da proecta, a questão da intermissão, e assume um representante da ideia, cosmoeticamente, a gente começa a incomodar melhor. Então, aqueles maiores desafetos eles vão aparecer. Que na hora que a gente começa a evoluir mais, a se preparar mais, a ir lá no osso, mexer no osso, então aqueles desafetos milenários vão começar eles vão começar a aparecer e vão querer te cobrar. Agora eu estou falando, no meu caso, não me intimida, que hoje, como carioca, eu levo na brincadeira, né? Eu brinco com eles, levo na brincadeira. Tem uns que afirmam que a questão da ideia da Conscienciologia, que o professor Valdo, nós somos o grupo dos anticristos. Aí é que eu cheguei para a consciência deles e falei, até peguei uma letra de um samba de um amigo meu emprestado, falei, olha, como carioca, eu vou dizer para um para letra do samba, eu não quero mostrar que eu sou melhor do que ninguém, eu quero mostrar que eu estou conscienciólogo também, então não estou disputando com ninguém, entendeu? É um sambinha a linguagem dela, então eu fiz um samba de uma anotação. Da Baixada Fluminense. Da Baixada Fluminense. Então, na hora de você manter o diálogo, o cara está te cobrando, consegue, então você vai manter, porque é daquele mesmo grupo lá, do barzinho, da farra toda, então você começa a compreender, não entrar na sedução dele também, entendeu? Falar a mesma linguagem lá, mas confiando nas suas energias, na sua ortopensenidade, entendeu? E na assistência que tem que ser feita. Pode falar. Olá, Xará. Você pode comentar um pouco sobre a sua experiência com a vivência do parapsiquismo antes da Conscienciologia e como você aplicava o parapsiquismo? Sim, Ivan. É o seguinte, nos casos que eu estou falando, como questão que eu vi da Baixada Fluminense, a questão ligada muito à indígena, e questão da Baixada Fluminense, ali teve a cidade que era de Queimados, dali também, que teve 3 nomes para essa cidade, até agora não decidiram. Aí estou fazendo a autopesquisa e algumas patologias que estão começando a aparecer, que são patologias de parapatologia. Então, Queimados tem um nome. Do Dom Pedro passou por lá, viu o morro queimando, é o Morro Queimados. E o outro foi a questão dos chineses que fizeram ali a estrada central do Brasil. Foram 40 mil chineses de um convênio lá com a Inglaterra trabalham, só que todos dessomaram e foram enterrados ao lado da estrada. Aí botaram, e alguns foram queimados. E o outro que era um leprosário, que tinha Queimados ali, há séculos atrás, só que dessomaram, levavam tudo para lá e eram queimados até em locais lá dentro do próprio leprosário. Quer dizer, não tinha crematório, era cremado à base de fogo mesmo. Entendeu? Então, conforme você vai ver, então, qual é a sinalética que você tem? Qual é a energia que a gente tem? Então, aos 10 anos de idade, foi o meu primeiro sinal de parapsiquismo, 10 anos de idade, que o meu avô dessomou quando eu estava fazendo o exame de pré-admissão. Que é aquela história, que nem na Conscienciologia, né? Questão de fazer o pré-admissional para a gente ser tenepsista ou ser intermissivista. Então, na minha época, teve sempre pré-admissão. Passei, quando eu voltei, estou vendo o cachorro meio estranho lá em casa, estranhando. Aí minha prima disse, o vovô dessomou. Mas engraçado, eu tive uma sinalética lá, que alguma coisa tinha acontecido. Então, tu começa, hoje, sinalética.
E depois a minha avó ela dormia um mês em casa de cada filho. Então ela passou uma temporada lá em casa. Então lá em casa eu estava assistindo a televisão, então hoje eu sei que era sinalé, tem aquela sinalé de você virar, aquele de virar a cabeça para o lado do quarto, quando ela dormia comigo. Quando eu cheguei lá, eu olhei, deu para ver aquela evidência, a consciência do meu avô beijando a minha avó. Ele virou para mim e deu um sorriso para mim. Quer dizer, aquilo me abalou, a questão de você com 10 anos de idade ficar com medo, entendeu? E a questão de ter muito acidente de percurso, e a outra também, para você ver se tem energia e força presencial, a questão que você está dentro do grupo, que aquele grupo só saía com a tua presença. Ou você é um Bob Esponja, né? Aquele babacão, né? Que você é um doador de energia sem estar atento. Então o grupo só saía com a minha presença, em tudo. E a outra questão também que tinha da CIMI de estrangeira, você ter um poder aquisitivo maior, então você era o dono da bola. Então você é o dono da bola, você é o dono da cocada preta. Então isso foi se desenvolvendo aos poucos, o parapsiquismo. A questão que também que teve, que eu caí numa família dessa, adotiva, mística, entendeu? Tinha um tio que ele trabalhava no ginásio lá, estudava álgebra naquela época, estudava integral, entendeu? Então eu tinha um convívio muito bem com ele, que eu gostava de matemática e a gente estudava. Então lá junto com meus filhos a gente fazia aquela experiência do copo, a mesa girante, entendeu? Então a gente fazia essas partes todas. Então essa família me induziu o quê? Me mostrou o caminho, ó, o caminho é esse. Então dei muita topada, né, quebrei o pé, entendeu? Muito desavença. Então aí eu consegui chegar na ideia em 94. A Conscienciologia, e eu tenho um neném, a Maria daqui, que a neném foi uma questão que a Maria popularmente, o comparador sempre indicou ela. Hoje eu entendo que ela era o meu referencial lá na Baixada para mim chegar na Conscienciologia, chegar no meu grupo evolutivo. Que ela era goleira, né, num time lá do coisa, então eu acompanhava ela, que eu gostava de handball, então nesse município tinha muitos jogos, né, intercolares. E depois nós acabamos fazendo a faculdade junto. Ela fez matemática, eu fiz física. Entendeu? Que eu sou formado, são 2 horas, 2 faculdades de eletronáutica. Física, licenciatura plena, e fiz engenharia elétrica e sistema de potência com intenção de vir aqui para Itaipu, trabalhar em Itaipu. Quer dizer, não formei. Agora eu estou formado em psicologia, onde eu estou assumindo essa nova profissão agora. Então, com esses trabalhos todos, você vai desenvolvendo e vai vendo as características da família e daquele grupo. Então, hoje, através da ideia da Conscienciologia, foi o que? Era um bloqueio que eu tinha no esplênico chakra, onde na primeira aula do P1 houve um desbloqueio, que uns, né, que até nesse momento parece que eu levitei da cadeira, foi tanta energia que eu não sentei na cadeira, desbloqueou. Então, a partir desse desbloqueio, então eu comecei a intensificar o estado vibracional, era dentro do ônibus, dentro do banheiro, dentro de casa, fora de casa, que eu andava de trem, ali para a Baixada você tem que trabalhar, né? Que eu tinha carta branca para entrar no primeiro vagão do trem. No primeiro vagão do trem, dali, só entrava quem era bicho feio, no primeiro vagão do trem. Que é onde o narcotráfico todos, eles ficavam no primeiro vagão dali. Faziam comércio, tráfico de droga, tudo no primeiro vagão. Então eu tinha carta branca para entrar ali. Eu comecei a questionar, por que ainda isso acontece comigo ainda? Essa carta branca aí. Entendeu? Entendeu? Aí você começa a entender e aprofundar isso daí, a entender, e o EV é que nem sexo, cara, igual amor. Tem que beijar muito e fazer muito, senão não tem jeito. Tem que amar ele, você tem que se apaixonar por ele, senão não vai dominar, tem que se apaixonar. É que nem aquele critério que o professor Walter tinha perguntado para você, foi na escola do parapsiquismo, nós somos alunos juntos, que foi até um aparador, ó, passa para o nosso amigo, faça ciência com consciência. Não sei se você esqueceu. Passa para o seu amigo, Ivan, faça ciência com consciência. Entendeu? E seja bem-vindo, companheiro. Obrigado. Vocês não têm nada que ver com o Ivan Terrível, tá? Tudo indica que ele já foi para outro planeta, esse aí. Ivan, deixa eu aproveitar que você trouxe essa sua experiência, compreender um pouquinho mais. Quando é que você começou a alinhar, a perceber? Porque as suas percepções vêm lá dos 10 anos. Né? Então, quando é que isso começou a limpar, a depurar, ficar mais claro? Tá, ficou mais claro. Foi uma indicação que teve também, que eu sofri de amparo, de pissamento. Eu estou falando pissamento que me pisou, de sair da Baixada Fluminense para estudar ali em Madureira. Então, dali eu conheci outras pessoas, outros amigos, outros eu falei, mas como é que pode ser de lá, você está tão preso? Até um certo ponto você saiu do espeto, caiu na brasa, mas melhorou. Mas melhorou, entendeu? Melhorou que você, pelo menos, não era tão pior assim, porque lá era pior.
Não, eu tá examino certo. tudo de uma maneira cosmovisiológica. Então, voltando aqui, né? Então, nesse caso, dali que eu conheci outras pessoas que direcionou outras coisas para mim. E uma foi o que, aos 15 anos, ali em Minas Gerais, tá? Passar nas férias em Minas Gerais, eu conheci ainda o vício ainda, que é a questão do vício ainda do carteado também. Eu junto com pais, com primo, tudo dentro do hotel, jogando pouco. E pouco valia dinheiro. E eu menor de idade. E lá jogando, junto com ele. Aí ficou na final eu e esse Luiz, tá? E agradeço a ele por ter feito essa indicação, rapaz de lá. Ficou nós dois na final, acabou, eu tinha, né, as cartas maiores, acabamos de devolver o dinheiro para ele, devolvi o relógio dele, fiz a devolução, tudo que ele tinha direito dele daria. Ele falou, Ivan, quantos anos? Estou com 15 anos de idade, estou querendo te mudar. Ó, tem lá o colégio lá, que é o Souza Marques, tem lá no estado da Guanabara, vê se você quiser mudar. Foi aonde que eu pedi depois, falei com meus pais para mudar, porque eu estava na interprisão. Tem um primo lá meu, que é religioso, pastor, fez a sociedade com um grego, montaram uma escola e levou a família toda para lá. Levou a família com a intenção de todo mundo pagar para ter o salário dele, né? Aí foi essa oportunidade de eu sair dessa interprisão também. Entendeu? Essa oportunidade que teve. O verbetógrafo, professor Ivan, diz que a sua PROEX começou quando deixou o serviço público. Qual a razão? Então, a PROEX, detendo o abandono do serviço público, penso que o desempenho das atividades da PROEX de um servidor público independe da ligação pública ou particular entre o servidor e o empregador. Por favor, esclareça essa conotação. Eu estou respondendo por mim, pela minha experiência. Cada caso é um caso, né? Que nem a filosofia. Experimente, não acredite em nada que eu estou falando. Então, no meu caso, eu identifiquei que o município que eu moro é a interprisão Grupo Kármica. Lá é a questão de onde são famílias, que são a questão do narcotráfico, que imperam lá dentro. Então, como eu trabalhei dentro, né, lá dentro, junto, ombro a ombro, entendeu? Junto, eu vi que havia muita lavagem de dinheiro lá dentro. E essa questão não está explicando. Aonde que é a lavagem de dinheiro ali dentro? Só a boa intenção não adianta. Não adianta ficar lá só com boa intenção lá dentro, desse critério. Na hora que eu identifiquei que isso comigo era uma interprisão Grupo Kármica comigo, então eu comecei o quê? A trabalhar esse afastamento. Demorou. Até que eu consegui, no dia 22 de novembro de 2004, pedir a minha demissão. Por quê? Porque eu vi, no meu caso, que era uma interprisão Grupo Kármica com esse grupo. Mesmo que eu me aposentasse, trabalhasse esses anos todos, qual era o dinheiro que viria nessa aposentadoria? Não era um dinheiro conjugoético, não é um dinheiro limpo, nesse caso. Então, eu continuaria me mantendo nessa interprisão. Agora, se o professor Valdo quiser explanar mais alguma coisa para ajudar esse tertuliano... Sou aluno do CPC e tenho enfrentado dificuldades na comunicação e convivência com meu pai, visto que voltei a morar com ele após a minha separação. Minha mãe é dessomada e somos, eu e ele, na mesma casa, às vezes como estranho. Minha irmã e sobrinha frequentam a casa com certa regularidade, o que faz um pouco de alegria, o que traz um pouco de alegria e vida para a residência. Vejo que tem perdido tempo e esforço sem ver resultados. É difícil me comunicar com ele, quanto mais repassar as ideias da conscienciologia. Pergunto se devo largar a mão e seguir minha vida morando fora novamente e dar tempo ao tempo nessa reconciliação que vejo muitíssimo importante para ser resolvida. Olha, insista e peça a inspiração dos amparadores e exteriorize energia para melhorar o óleo pensante da sua casa. Às vezes isso pode ajudar. Qual a explicação para a cura nas religiões? É uma falsa cura, um disfarce energético negativo? Não, tem muita hipnose, sugestão, lavagem cerebral. Olha bem isso. E há muita coisa que é feita como maracutaia nessa história. Tem que ver. Agora, para você, na página 56, antonologia, poderia aprofundar o agente secreto bifronte. Essa pessoa é do México que está perguntando. Caro amigo, vou responder essa questão do bifrontismo. Bifrontismo porque eu vivenciei isso aí também. Quando você está trabalhando, como você é um funcionário público,
você acaba se permitindo essa perniciosidade, a questão das falácias, né, implícitas ali dentro, a questão dos negocinhos públicos. Então, eu trabalhei na secretaria onde tinha muita questão de licitações. Dentro dessas licitações, aí você tinha que trabalhar o bifront, se você queria ganhar, e você via que o secretário queria ganhar o dinheiro dali e o outro queria ganhar dinheiro de lá. Então, você via na exemplificação dali a falta de cosmoética, esses trabalhos ali dentro, nessas licitações. Então, você via que vários colegas, né, que a diferença, se a pessoa for no dicionário e ver o que é o significado de amizade, o que é de colega, ela vai ver a diferença. Então, muitos, que é meu amigo. Não, amigo não. Amigo não vai levar outro para furada. Que geralmente quem leva são os colegas. Então, nessa intensificação de você ver esse movimento todo, você vai ver o quanto que você é bifronte ali dentro, que é o auto-bifrontismo com você mesmo, entendeu? Você ser auto-bifronte de você mesmo, dentro desses critérios, dessas movimentações ali dentro. Então, o serviço público ali, ele te dá uma visão bem de você vivenciar isso, experimentar e até fazer uma auto-pesquisa ali dentro, se você quiser aprofundar mais. Álvaro Betógrafo, nas suas atuações comunitárias, você identifica com regularidade consins com PROEX a desempenhar? Quando isso ocorre, como você concilia a expectativa assistencial e os limites profissionais? Pode relatar casos de encaminhamento para esclarecimentos mais avançados? Som. Então, explicando aqui novamente, que o som voltou, tá? A questão do extrapolacionalismo na questão que eu fiz da TENEPS. Algumas vezes da TENEPS chegava aquela consigna que você não conhecia, você dialogava com ela, então é a experiência própria. Você dialogava, mostrava projeciologia para elas, ideias todas, entendeu? Sem a questão que eu tinha antes, a questão anteriormente minha, eu fiquei alguns anos nisso, é de você forçar. Você induzia, como querer pegar os 700 para mim, empurrar a goela abaixo nos outros. Então, ali eu comecei a exercitar a você dentro da própria família. Dentro da minha própria família foi um aprendizado grande. É você não forçar nem a esposa, que é a mãe dos meus filhos, nem os 2 filhos que eu tenho, os 2 netos que eu tenho agora. E com esse movimento do autoexemplarismo teu, de você fazer indicação, então uma questão que eu faço bem na hora que eu identifico, eu dou livro de presente. Tá? Eu apresentei os livros da Conscienciologia. E geralmente alguns que vêm algum insight é a nossa evolução. A pessoa que está questionando é um buscador, a nossa evolução, ele vai esclarecer muito. Aí, com a própria ideia, a energia de quem escreveu, a energia da ideia, essa pessoa começa a ter até experiências fora do corpo, começa a aguçar, ela começa a instigar ela. Então, aos poucos, ela própria vai chegar para você e vai pedir, dá para você me encaminhar lá, me levar ao IPC, algum lugar? Então, você começa a fazer essa função de agente, trazer essas consciências para cá, mas respeitando o movimento evolutivo de cada uma. Esse é o que eu estou fazendo neste momento, agora com maior lucidez. Para você, trabalha em uma casa de poker, onde sou croupier. Lá existem algumas pessoas que têm claro problema de vício. Quais tipos de problema na minha vida esse emprego pode me causar? Meu amigo, isso aí é difícil. Aqui, vamos dar para ele o endereço da baratrosfera, porque assim ele vai direto para a matriz. Não é isso? Porque... Até trazendo, professor, falando aqui, tem uma pessoa que eu convivi com o tempo, quer dizer, que ela tem essa síndromezinha de gostar de jogar. Então, é aquela questão da pessoa que ela acha que dá tudo, é que nem você o jogo do bicho. Então, o jogo do bicho é a questão que eu fiz uma pesquisa, como que o extrafísico ele faz a manipulação. Então, o cara quer ganhar, aí ele bota o negócio da vela que ele quer ganhar. Então, o assédio é tão técnico nesse caso, que na hora que você está precisando e você está durinho, aí ele deixa você ganhar uma vezinha. Você vai lá, joga e ganha. Você sai todo feliz. Eita, é um babacão mesmo, né? Daí na hora que eu vi essas situações todas, né? E tem alguns ainda que a gente vê que se você não tiver cuidado, ele começa a induzir você querer jogar na cena, para ganhar na cena ainda. Tem que suar sangue, tem que fazer o esforço mesmo, entendeu? Se eu vivenciei isso, agora não adianta você querer questão de cair do céu. É suar sangue, que eu vim para cá eu estou aqui há 6 anos, entendeu? Estou hoje desempregado, estou esperando algumas coisas, estou desempregado porque, né?
essa renda que tu está dando para fazer a manutenção, mas fazer uma coisa mais cosmoética, né? Mais dentro do que porque eu melhoro nessa vida. Então, essa vida foi um marco para mim, entendeu? Quer dizer, o merecimento meu marco. Por isso que eu sou agradecido à ideia, à Conscienciologia, a todos os professores, aos voluntários, eu sou agradecido a isso, entendeu? Por ter me dado essa oportunidade e a mim também, né? Pelo esse autoenfrentamento até esse momento. Eu fiz assistência em Vegas e fiz assistência em Macau. São os 2 focos de jogos do mundo. São os lugares mais bravos que tem por aí afora. Depois do Pentágono. Agora, para você, caracterologia, página 59 e 60. Explane, por favor, os itens 3, adicom, e 56, ternopensenidade. Então, meu amigo, adicons são aqueles cons, tá? Os cons que a gente ainda não acessou aí. Os cons são o quê? Unidade e lucidez. Então, na hora que você se predispõe a fazer assistência através da TENEPS, ou dar comida a um cego, ou pegar um cachorrinho, você começa a acessar esses cons assistenciais que eu coloco daqui, os adicons. Você começa a acessar, a trazer input. Quanto mais você se predispõe à assistência, quanto mais você se coloca disponível ali para que você bota a cara a tapa, que a gente fala, você começa a acessar. Eles começam a te dar aquilo e você começa a acessar do intermissivo. Esses são os adcons, a recuperação de cons relacionada à interassistencialidade, tá? Você começa a acessar. O outro item é o 56, né? Ternopensene. Ternopensene é aquela medida, qualificação da unidade de medida que você, da tua ternura, da sua candura. Então, você começa a deixar de ser bicho, a não querer mais morder o outro, começa a diminuir o melindre, a raiva, que antes, no ano passado, a gente mandava matar logo, né? Corta logo o pescoço do cara logo, né? O cara está te incomodando, né? A gente mandava cortar o pescoço do outro. Na hora que você começa a identificar essa interassistenciologia, a questão da função do agente comunitário multidimensional, a questão da TENEPS, do fraternismo, né? Então você começa a desenvolver essa questão do ternopensenidade, a ternura, que são a medida da ternura e da candura interassistencial. Você assistir, entendeu? Você assimilar aquilo tudo e assistir o outro, sem querer morder mais o outro, né? Uma última revisão que escapou aqui da gente, na estrangeirismologia, a awareness, a letra A saiu sem o itálico. Sem o itálico. E está faltando o negrito no fim. Negrito no fim. O negrito eu já tinha observado. Tá bom, obrigado. Tem uma porção aqui. Bastante. Escuta, Luimara, você não vai falar nada hoje com o professor Ivan presente? Para chegar nesse nível, eu acho que são muitas as superações. Eu queria entender um pouco mais como foi a sua experiência em relação à competitividade. Minha amiga, isso daí foi difícil, tá? Porque como você vem lá da Baixada, Baratosfera, né? Cabeça por cabeça, né? Então você cai dentro do grupo desse. Agora eu comecei a desenvolver o que é a escutação, a ouvir mais o amparo, a levantar mais a antena. E a questão que hoje ficou clara é a questão do infiltrado cosmoético, entendeu? De repente você está ali como a tua energia necessária para aquele grupo, mas você porque de repente aqueles liderados ali necessitam da energia daquele líder. Você pode identificar, mas você não pode atrapalhar o serviço. Entendeu? De repente, naquele momento, é necessário isso. Uma experiência que eu tive isso foi no CZZ, tá? Eu vou te explicar para ver se você entende isso. Então, muitos falaram muito mal do chefe do CZZ. Aí isso me chamou a conclusão, eu estava para fazer ou para o Endemias ou para a gente de saúde. Eu falei, então eu quero conhecer esse cara, eu vou encarar e vou lá ver.
entendeu? Então eu fiz o teste, passei, só que nisso, depois de uns 2 meses, ele começou a me questionar: Ivan, você é da Conscienciologia? Eu falei: eu estou na Conscienciologia. Ah, mas você é um pouquinho diferente. Eu falei: mas diferente de quê? Eu comecei a questionar: que você está mais isso daqui, que você se predispõe, alguns lá são muito autoritários. Eu falei: você tem que conhecer o restante das pessoas também. Não é só por causa de uma pessoa que o grupo todo vai você pegar pelo menor coisa, o grupo geral. Então, ali dentro eu vi o quê? Que ele é uma consciência autoritária, ele botou uniforme em todo mundo, aquele general do passado, entendeu? Só que ele pegou o quê? Que ele trabalhava naquele momento só com pessoas que tinham só o 1º grau. E alguns ali não tinham nem terminado o 1º grau ainda. Então, ele precisava daquela energia de tração para chegar onde que ele queria. Só que essa pessoa, ele fez o quê? Ele desenvolveu o CZZ, que hoje que é uma referência à América Latina e quase que recebeu uma questão mundial. Então, a pesquisa que ele faz da dengue aqui, por isso que eu vi que ele não sabe que tem, e eu descobri também que é um novo modo, que é o parapsiquismo comunitário também, que é a questão do agente comunitário. Você tem um parapsiquismo comunitário. Não é só para você, não é só para o seu grupo, é para a comunidade toda, para Foz do Iguaçu toda. Então, nisso ele tem um trabalho muito sério de fazer pesquisa, que lá eles fazem pesquisa lá dentro mesmo. E lá é que ele ajudou até o secretário de saúde, que era do Rio de Janeiro, e levou a pesquisa que ele tinha, que hoje essa pesquisa está sendo aprofundada lá no Ministério lá do Rio de Janeiro. Então, ele tem essa troca, ele tem esse trafor dele também. Então, só que a gente só vê o lado trafrarino da ajuda. Na hora que você convive com a pessoa, o que eu tenho que aprender com ela também dali? Então, eu tirei o lado traflorista dele, o que eu tinha que aprender com ele dali junto. E nisso, você dentro do grupo, você vai vendo o trafor das pessoas que tem ali dentro. Você vai olhando, percebendo onde que eu vou ser mais útil. Na hora que começa a atrapalhar muito, a nosso olho pensando em atrapalhar, você sai, procura um outro local, procura uma outra instituição, procura um outro voluntariado, entendeu? Fique disponível, atento. Aí nisso você tem que levantar mais antena. Entendeu? Na hora que você começa a desenvolver esse fator, aí você vai ver que você vai ter o quê? Uma fácil pissamento para qualquer lugar que precisar. Não é minha de ser, não é a minha empresa, não é isso. Você está solto. Você fez, a ideia está ali, a ideia vai continuar ali com aquele grupo dali. Outro grupo vai vir, ele vai bancar aquela ideia, vai bancar aquela energia. Então isso aí foi difícil para mim. Foi difícil, não foi fácil. Aí por causa do passado. Mas hoje, com esses critérios de autoenfrentamento e aprendendo, e ao escutando mais e falar menos, quer dizer, saindo menos na discussão e ouvindo mais, eu estou desenvolvendo esse aprendizado, ainda estou desenvolvendo, entendeu? Às vezes vem a raiva, vem o menino, vem tudo, mas eu não posso externalizar isso daí, porque eu estou querendo fazer a profilaxia em mim. É por isso que eu estou fazendo essa profilaxia, vai ser um investimento agora, eu vou fazer na consciencioterapia de evoluciente e a consciencioterapeuta. Então, ir lá no osso mesmo para ver o que falta ainda lá para melhorar, entendeu? A questão da agora não tem como ficar mais escondido, né? Botar a cara a tapa. E muito obrigado, que eu lembro de você, que eu já pontuei naquela outra, que quando eu estava vindo de Florianópolis, eu encontrei com você dentro do ônibus, que você queria saber aonde que é, o que é essa Conscienciologia. Entendeu? Então nós fizemos a viagem junto, professor Valdo, com ela, que eu encontrei ela dentro do ônibus, trouxe ela até o CIAEC. Minha amiga Luimara. Seja bem-vinda, então, já estamos aqui juntos. Olha, muito bom o seu trabalho e estou esperando os próximos 50, sabe, verbetes. Tá certo? Muitas graças. Eu quero agradecer a toda a equipe de verbetógrafos aí, ao professor Walter, e a oportunidade de estar aqui também, ao companheiro amigo Júlio, entendeu? Estar aqui a todos vocês também, entendeu? Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 65 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais, 30 perguntas online, 41 votos presenciais e 8 votos online. Teremos hoje os recados da Marlene sobre mudas da Moreira, o Ivo sobre a Semana da Saúde, falando em muda, a Rosa sobre o programa Verbetografia, a Neida sobre a Semana da Reeducação e a Michele sobre o ECP3. Antes, com vocês, o Fernando com o programa Amigos. Boa tarde a todos. Queria lembrar que todo amigo da enciclopédia que está com a sua assinatura em dia ativo tem direito a acessar o site do programa Amigos da Enciclopédia
e lá usar, ter assim, o acesso a todos os benefícios, como, por exemplo, baixar lá o arquivo com o último CD-ROM da Enciclopédia da Conscienciologia com 1.821 verbetes, gratuitamente. Também acessar o banco de dados de pesquisa do Holociclo da Holoteca, que é o Holoserver, e também verificar o seu extrato, pagamento, vencimento e outros dados. Então, quem não tem o acesso, não tem a senha, por favor, chega lá no site www.enciclopediaconscienciologia.org, no ambiente lá, suporte técnico ou fale conosco e peça a sua senha para acessar o site do Programa Amigo da Enciclopédia. Obrigado. Boa tarde a todos. Nós temos à disposição algumas amoreiras para comercialização. Quem tiver interesse pode entrar em contato comigo ou na recepção do CIAEC. Informamos também que temos possibilidade de fornecer uma quantidade bem maior de amoreiras. A gente pode confeccionar e colocar à disposição, principalmente para os campos, né, os campi maiores, como a Sinvex, OIC. Se alguém tiver interesse, pode entrar em contato conosco. Esse dinheiro que vai ser arrecadado, ele será destinado para os jardins aqui do CIAEC. Obrigada. Pessoal, boa tarde a todos. Um dos eventos da Semana da Saúde vai ser o 5º Simpósio de Autoconsciência e Terapia. O simpósio vai ocorrer domingo, no dia 11 de setembro, e o mater pensende desse evento é a ampliação da autopercepção através da autoconsciência e terapia. Entre as apresentações, nós vamos ter a professora Fátima Soares, falando da saúde do assistente, e também o professor Cristóvão Pérez, falando de vontade e autoconsciência e terapia. Repetindo, dia 11 de setembro, lá no campus OIC, 5º Simpósio de Autoconsciência e Terapia. As inscrições podem ser feitas diretamente no campus OIC. Obrigado. Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui convidando a todos, principalmente os residentes de fora de Foz do Iguaçu, para a oportunidade de fazer à distância o seu verbete pessoal, para depois encaminhar aqui para a Enciclopédia da Conscienciologia. É um programa verbetografia que facilita bastante assim a elaboração dos verbetes, que vai ser iniciado agora no dia 22 de setembro. As inscrições, então, poderão ser feitas lá pela recepção do CIAEC. O telefone de lá, o código de área é 45-3525-2652, ou por e-mail ciaec@ciaec.org. Nós convidamos aqui a professora Eliane Monfroy, confundi com a tua irmã, a Eliane Monfroy, que foi participante do programa Verbetografia, para dizer para a gente aí as experiências dela no programa. Bom, pessoal, rapidamente, eu participei do programa e a minha experiência foi muito positiva. Para mim, o verbete era algo muito complexo e misterioso. O programa, então, foi me levando a entender toda a lógica da construção de um verbete, as técnicas para fazer um verbete, e deu certo. Tanto que amanhã eu estou apresentando meu 3º verbete aí para vocês. Obrigada. Obrigada a todos, esperamos todos vocês. Boa tarde a todos. Estamos aqui para divulgar a 2ª semana da Reeducação Consciencial, cujo slogan é Reaprender para Reeducar. É um evento que acontece no período de 7 a 16 de outubro. É uma promoção da Reaprendência em parceria com o CIAEC. Ela inicia com a 5ª Jornada de Educação Conscienciológica no período de 5 a 9 de outubro, que terão 3 conferências e 4 mesas. E vai encerrar com um congresso de verponologia. Eu vou falar hoje de um destaque que vai acontecer entre um congresso e o outro. Dia 12 de outubro, nós teremos o curso Profilaxia das Abordagens Dogmáticas, com o professor Marcel da Luz. Então, esse é um evento que vale a pena, né, gente? Todo ele vale a pena. 10 dias de imersão na ciência conscienciologia. Entre eles, esse destaque. Sim, e o meu convite é que vocês venham participar do 2º Congresso Internacional de Verponologia, que é o evento que encerra essa semana dedicada, né, à ciência e conscienciologia. Nós temos o Mega Pensene Trivocabular também, Neida. Sabe qual é? Ideias geram ideias. Participar do 2º Congresso de Verponologia, de certo, vai aumentar a sua autocriatividade. Faça esse investimento. Venha. Então, lembrando, pessoal, que para maiores informações, busquem o site da Reaprendência, www.reaprendência.org, ou ainda pelo telefone 45-3525-2652. Participem, estão todos convidados.
Convidamos você, aluno, intermissivista recém-chegado à Conscienciologia, às tertúlias conscienciológicas, que venham participar de um curso avançado de Conscienciologia, o SCP-3. E convidamos também a você, veterano de Conscienciologia, a doar as suas energias nesse campo interassistencial. Esse curso vai ser uma oportunidade de trabalhar a interassistencialidade, não só a auto, mas a oportunidade da gente fazer reconciliações grupocármicas, exatamente pela condição de ser sem pré-requisito. Então nós podemos convidar os familiares, nós podemos convidar amigos de trabalho, e todos os recursos desse curso vão ser direcionados para o campus Saquarema, que é um polo divulgador da Conscienciologia, que existe em laboratórios e qualquer um que vá ao curso pode visitar. O campus IPC Saquarema é uma vitrine da Conscienciologia no Rio de Janeiro. Então, sintam-se todos à vontade para convidar seus parentes e amigos para participar do dia 16 ao dia 18 de setembro. Estamos na reta final e é importante que as pessoas façam logo as suas inscrições, confirmem as suas participações. Tá joia, pessoal? Muito obrigada. E para amanhã teremos o verbete Cultura de Paz, especialidade Pacifismologia, a autora, professora Eliana Manfroy. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.